Olá, muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência neste último programa da semana, e a gente quer agradecer mesmo, né? Por mais uma semana de companhia, de interação, você daí, eu daqui e todos nós, né? Buscando, na verdade, o melhor, né? Através desse espaço. Um abraço a você de Manaus e a você de qualquer um dos 20 municípios que nos dão o prazer da honra da audiência em todo o Amazonas. Bom, minha gente, o programa hoje vai bater um papinho aqui com duas mulheres, antes de mais nada, bonitas, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou bater um papinho com a nossa querida Andréa Soares, que é a diretora de marketing da nossa Band Amazonas, que está trazendo aí o resultado, né? E já com o nome do vencedor da promoção Pânico é na Band, tá certo? Você que participou aí ao longo desses dias, através do nosso facebook.com/Band Amazonas, desta promoção sensacional. Aliás, o pessoal da Band está em Manaus, né? E vai fazer um show domingo no Manauara, no Teatro Manauara, a partir das 19 horas. Um showzaço, porque essa turma do Pânico é simplesmente impagável, tá certo? E a André vai já bater um papinho com a gente. Temos aí o prêmio, né, que o vencedor vai receber. E falar um pouquinho não só desta promoção, como de outras que virão, graças a essa mente criativa, e se assim não fosse, ela não seria a diretora de marketing da nossa Band Amazonas. Tá muito bem? E vou receber, a seguir, para uma entrevista mais abrangente, porque a gente fica olhando, né, aí os nossos âncoras e as nossas âncoras, né, dos telejornais, né, na sua bancada, dando conta de todas as notícias, de todas as informações mais importantes do dia, né, alimentando com boas e más informações, né, com o que vem do dia a dia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e a gente vê muito pouco, né, muito pouco, os nossos apresentadores e apresentadoras de telejornais numa entrevista mais ampla, né, dando a conhecer particularidade da sua vida, né, passando um pouquinho do seu lado pessoal, o que é essa responsabilidade de ancorar, né, de produzir e apresentar diariamente um jornal com a responsabilidade não só de uma boa apresentação e de fazer audiência, mas, acima de tudo, de merecer credibilidade, que é o que todos os telejornais de todas as emissoras buscam, tá certo? Então, daqui a pouquinho, nós vamos receber aqui a nossa querida editora-chefe do telejornal Band Cidade, da nossa televisão, tá legal? A nossa querida Rosimara Silva, né? Uma gaúcha de Porto Alegre, a capital, né? Gaúcha, está em Manaus há 2 anos, com uma larga experiência, né, no jornalismo, emprestando toda a sua credibilidade, a sua simpatia, a sua beleza plástica e, acima de tudo, o seu profissionalismo excepcional, né? O que garante uma liderança absoluta do telejornalismo Band Cidade. Muito bem? Então é isso aí. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já com a Andréia e dando uma pequena palhinha também sobre a importância do dia de hoje para os meios políticos, né? O cenário político do nosso estado. É que hoje, à noite, no Teatro Amazonas, haverá a troca de comando político do estado, né? O governador Omar Aziz passa o bastão para o vice-governador professor José Melo, que a partir de então governará com todo o direito e a sua meta e a sua pretensão de reeleição ao governo do Amazonas. O que aconteceu com o Omar, né, quando ele era vice do Eduardo e concluiu o governo do Eduardo, se candidatou à reeleição, ganhou, tá certo, está aí, né, agora passando o comando do Estado. Muito bem, a gente volta já, imediatamente após o nosso primeiro intervalo comercial. Muito bem, então rapidinho, só uma pequena palavra, porque ao longo da semana que vem eu pretendo ter a honra, o prazer de receber aqui ao longo de toda a semana, né, qualquer um dos programas da semana que vem, o nosso atual governador Omar Aziz, que entrega o cargo hoje, como também quero poder ter o prazer de trazer ele, que já esteve comigo aqui várias vezes, né, o homem que vai comandar a partir de hoje os destinos políticos do Amazonas, o professor José Melo, tá bom? Então, quanto às obras do Omar, isso aí a imprensa toda de hoje para amanhã, essa semana toda vai, né? Aliás, hoje já está na imprensa um resumo das suas principais obras. Você conhece de cor salteado e a mídia de publicidade do governo, na verdade, é muito boa e todo mundo tem domínio disso. Não vamos, então, nem perder tempo com isso, embora seja coisa fundamental, que é o que marca, na verdade, a passagem de um governante, são as obras que ele realiza em favor da população, tá? Mas
eu queria me referir assim, um pouquinho assim, ao traço de personalidade do governador Omar Aziz, né? Uma coisa que foi marcante e que a gente sabe que não são só obras, né, que levam o governo a uma boa aceitação. É a questão da empatia, né, pessoal, da simpatia, do jeito de ser, né? Tem muito a ver, né? O carisma, né? E o governador Omar Aziz, ele sai do governo com obras maravilhosas, né? E com uma aceitação que proporcionalmente é a melhor média de aceitação de um governador em todo o país, né? Então é claro que ele agradou em cheio a população do Amazonas, né? Mas assim, o que eu acho marcante, que diferencia o governador Omar Aziz, é exatamente a sua simplicidade. Não é um homem de pompa, a partir do jeito como se veste, figura simples, né? Um coração muito humano, né? Eu me lembro que eu participei de um comício do Omar na sua campanha de 2010, no interior do estado, e uma frase assim me chamou a atenção. Ele falando e tal, e lá pelas tantas ele soltou essa, né? Que ele pretendia realizar um governo com alma e coração, né? E promover, né, um Estado justo e cidadão. Isso assim, na verdade, eu fiquei pensando, puxa vida, né, que frase bonita, né? Tomara que o Omar materialize, que a gente já conhece o Omar há muito tempo, né? Tenho por ele uma admiração, um carinho muito grande, e a gente esperava dele realmente um ótimo governo, né? Mas que ele aplicasse essa coisa do humanismo, né, no seu governo. Tá certo? Porque, na verdade, o que há de mais importante, né, num Estado, num país, numa cidade, é o ser humano que habita nele, né? Então, um governo que se preocupa com o ser humano, é claro que ele vai realizar boas obras, tá certo? Então, que Deus abençoe grandemente ao governador Omar Aziz, lhe dê sabedoria, saúde e vida, para que ele possa trilhar aí o caminho da sua eleição para o Senado. E é jovem, né? Tem todo um grande futuro pela frente, poderá mais tarde voltar ao governo, tá certo? E com certeza dar continuidade, né, a essa sua marca, né, de homem público simples, preocupado com o ser humano. Tá muito bem? E ao governador José Melo, que assume hoje, a gente deseja toda boa sorte. É um homem experimentado, passado na casca do alho, como diz o nosso caboclo, né? Um homem com uma visão de Estado muito grande, com uma cultura, né, do Estado muito grande. Aí está a imagem do governador Omar Aziz, se despede hoje, está muito bem. Então a gente crê que o Estado está em boas mãos de um cidadão, professor José Melo, que conhece com profundidade os problemas do Estado e tem inteligência e conhecimento suficiente e, não tenho dúvida, acima de tudo, espírito público, vontade de fazer, né, vontade política para concluir o mandato do Omar e buscar a sua reeleição. Tá muito bem? Sucesso aí para os dois. Bom, deixa eu receber com muito carinho aqui a nossa querida Andréa Soares, diretora de marketing da Band, tá certo? Antes de mais nada, André, muito obrigado, prazerzão ter você com a gente. Eu que agradeço, Nonato, agradeço o convite e queria também agradecer aos telespectadores que estão em casa, né? Muito obrigado pela audiência aqui, a Band. E agradecer também o carinho, enfim, que a gente tem recebido nas redes sociais de todo o interior do estado, no qual a Band cobre 22 municípios. Né, o pessoal de Presidente Figueiredo, Itacoatiara, enfim, todos esses municípios que fazem parte daqui do Amazonas e que hoje a Band cobre 90% da população totalizando do estado, né? Então a Band está presente em todos esses municípios e tem atuado e tem mostrado a imagem da Amazônia e do Amazonas, não só para cá, para o Amazonas, mas também para o Brasil e para o mundo através do band.com.br/Amazonas, que a gente tem levado tanto os programas aqui locais, como todo o conteúdo que é feito e que acontece aqui no Amazonas para todo mundo. Perfeitamente, né? Comandar o marketing de uma empresa, né, seja pública, estatal, é uma coisa. Agora, como é que é comandar a diretoria de marketing de uma empresa de televisão, o André?
Assim, eu acho que primeiro de tudo você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz, né? E trabalhar aqui na Band, você automaticamente se apaixona tanto pela marca como assim por todos os profissionais que fazem parte aqui dessa casa. O ambiente da casa favorece muito também, é muito bom. É muito bom, a receptividade, né? Eu acho que não só o dia a dia que você trabalha com todos esses profissionais muito competentes, o pessoal do jornalismo, o pessoal da área de produção que está aqui diariamente, o pessoal que fica lá no suíte, quer dizer, as pessoas de casa não têm a oportunidade de vê-los, mas são grandes profissionais e todos os dias trabalham para que você em casa possa exatamente receber a imagem da Band da melhor forma possível, os melhores ângulos, a melhor imagem e com a qualidade profissional que só a Band pode imprimir aqui. Com certeza. Vamos falar então da nossa promoção, né? Há quantos dias está aí à disposição dos internautas, da população do modo geral? Essa promoção... a promoção Pânico é na Band. Então, a gente geralmente está fazendo essas promoções semanalmente e essa a gente tem feito durante esta semana e, na realidade, a gente vai estar recebendo um dos artistas que fazem parte do elenco do Pânico na Band, que é o Eros Prado. E nós resolvemos convidar um dos internautas, né, as pessoas que sempre participam e que estão visitando as nossas redes sociais, a participarem da promoção e ganharem, não só concorrer a esse par de ingressos para estar assistindo junto com a Band o espetáculo, que vai ser no dia 6, lá no Teatro Manauara, né? Como também ganhar essa camiseta que, no caso, a gente está fazendo a divulgação Jéssica. da marca nova do Pânico na Band, que é a nova marca que a Band, a partir desse ano, lança. Porque assim, o nosso trabalho tem sido feito em parceria com todos os programas aqui da casa, e a gente sempre tem, na medida do possível, trazido todas as novidades e todos os lançamentos, enfim, tudo aquilo que a Band lança de primeira mão a gente traz aqui também para o Amazonas, para que todos possam ter essa oportunidade de também poder participar e estar concorrendo a essas premiações. E estar também mais conectado com as informações do que acontece no dia a dia, enfim. Pois é, já está aqui no telão. Tá certo? Nosso Monteiro já colocou. Seria, então, o nosso vencedor da promoção? Já é a foto dele aí? Isso. Foi feito o sorteio hoje às 10 horas. É o Marcos Vinícius, né? Isso. Marcos Vinícius de Paiva e Souza. Ele foi o ganhador e ele vai junto com a gente assistir o espetáculo lá do ator Eros Prado, que faz parte do elenco da Band, que é o Pânico na Band. O Eros é uma figuraça. Com certeza já está esgotada aí a lotação do Teatro Manauara. Mas não é, se André? você tiver a oportunidade de ainda pegar alguns dos ingressos que estão disponíveis... Corra, né? Corra, que com certeza vai ser um grande espetáculo, como aqueles outros que a gente já fez a promoção também e trouxe outros artistas também aqui do elenco da Band. Perfeito. A Jéssica, vem cá, a Jéssica está escondidinha atrás dessa camisa, auxiliar da nossa querida, tudo bem? Da nossa querida, vamos mostrar aqui direitinho essa camisa da Band, tá legal? Aqui, né? Olha que beleza, né? Até o Davi se levantou, né, Davi? Tá sentadinho. É o nosso câmera aqui, deu uma sentadinha. Ninguém é de ferro, né, Davi? É uma bateria de programas, né? Tá certo? Muito legal. Bela camisa, hein? Olha, Vinícius, Marcos Vinícius, corra. Já houve, assim, o contato com ele? Obrigado, Jéssica. Isso, nós já fizemos o contato. Você tem está aqui o par de ingressos, que no caso ele concorreu e ganhou. Foi o Olha só ganhador. Aqui, meu querido Sidney, dá um close-up aqui. Já fizemos o contato e aí estamos aguardando para que ele venha ou pegar aqui com a gente ou então O nome dele completinho é Marcos Vinícius? É Marcos Vinícius de Paiva Souza. Mora em que bairro? Não. Não. A gente não tem acesso, porque como é feito pelo Facebook, Perfeito. É feito mais o nominal. Meu querido Marcos, venha, senão eu vou tomar posse desses ingressos e você vai dançar, hein? Tá certo? Bom, ele chegando aqui na Band, ele procura quem? Ele pode procurar o marketing mesmo, né? Ele pode procurar chamar por mim, né, André, ou então um dos meus assistentes, a Jéssica ou o Glauco. Mas é só pedir para entrar em contato com o marketing aqui, que ele já vai ser bem atendido e a gente vai ter o maior prazer de entregar os prêmios que ele ganhou. Perfeito. Minha querida André, muito obrigado pela sua presença. Tá certo? Obrigado mesmo. Agradeço Você é uma pessoa maravilhosa, que Deus continue lhe abençoando.
que você continue, né, aplicando aí o princípio do marketing, né, 10% de criação e 90% de transpiração, né, e que a nossa Band continue fazendo muito sucesso, tá? Ok, Nonato, eu que agradeço e agradeço também o público de casa por estar acompanhando todos os nossos programas e o nosso trabalho também. Correto. Muito obrigada. Vamos bater um papinho agora com a nossa Rosimara. Ok. Já está aí sentadinha. Obrigado, tá? Obrigada também, Nonato. Muito obrigado, meu querido Marcos Vinícius de Paiva Souza. Compareça, venha buscar os seus 2 ingressos. O show é amanhã, tá certo? Rir é o melhor remédio, no Teatro Manauara, a partir das 19 horas. Muito bem? Pois é. Enquanto a nossa querida Rosimara se posiciona, que ela agora vai bater um papinho com a gente, nos dá o prazer da sua presença, eu quero mandar aqui um grande abraço para pessoas muito queridas aí da agência de publicidade Mene e Money, pessoal que recebe a gente com muito carinho. Tá? Um abraço aí para a Karina, que é a secretária, a Nathalie, que é a mulher da mídia, né? Sempre liga para a gente com muito carinho, a Melina, também da mídia, e a Thalita, também da mídia, tá? Um abraço para toda a direção da Mene e Money. Tá muito bem? Pois é, minha gente. Agora nós vamos, então, convidar você para ficar num papo assim, né? Muito bacana, porque antes de mostrar aqui a Rosimara, Monteiro, nós temos imagem aí da Rosimara na bancada do nosso Band Cidade, né? Bota na tela pra gente, tá? Você vai logo saber, puxa vida, né? Vamos mostrar a Rosimara no seu batente de trabalho de todos os dias, né? Como é que você vê a Rosimara todos os dias aí no Band Cidade, dando conta de todas as notícias, informações, furo de reportagem, né? No nosso Band Cidade, mantendo aquele padrão de audiência e com muita credibilidade, tá certo? Porque não é fácil, né? Fazer um telejornal da envergadura do nosso Band Cidade, tá? Mas daqui a pouquinho... Tá aí. Pode até botar o áudio também, viu, Monteiro? Só temos o vídeo. Bom, muito bem. Então, este aí é o cenário e a bancada do nosso telejornal Band Cidade. E aí a vinhetinha, né? Que você já conhece. Essa vinhetinha já conquistou toda Manaus. Rosimara Silva, muito boa tarde, muito obrigado pelo prazer da sua presença conosco. Boa tarde, Nonato. Eu que agradeço também pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando para os seus telespectadores e para todos os telespectadores da Band aqui no Amazonas. Correto. Antes de mais nada, Rosimara, vamos falar um pouquinho de você, né? Um pouquinho da trajetória, como é que chegou aqui até no Amazonas, como é que essa gaúcha, né, linda, tão profissional, tão estudiosa, né, nasceu lá em Porto Alegre e de repente veio bater aqui em Manaus, quer dizer, veio quase que do Oiapoque ao Chuí, veio, né, praticamente. Lá de baixo para cima, né? Muito bem. Você é natural de Porto Alegre mesmo, Porto né? Alegre. Eu sou casada com um militar, né? O meu marido, ele é militar do Exército, então a gente, quando casa com militar, a gente já está predestinada a conhecer o Brasil inteiro. Esses militares têm esse negócio de rodar o país e a família vai junto, né? A família vai junto, então a gente, né, se conheceu lá no Rio Grande do Sul, obviamente, e aí depois que eu iniciei a minha carreira lá, depois de 5 anos lá no Rio Grande do Sul, a gente acabou indo para Taubaté, no interior de São Paulo, onde a gente morou por 7 anos, né? E aí em 2012, né, surgiu a oportunidade de virmos para Manaus, porque o meu marido, ele é militar do Exército, mas ele é piloto de helicóptero, né? Então aqui a gente tem o 4º Batalhão de Aviação do Exército, que é onde ele veio servir e onde ele tem que pilotar, né? Porque no Exército você só pode, ele sendo piloto, só pode servir aqui em Manaus, ou em Taubaté, ou em Campo Grande. E a gente sempre teve a vontade de conhecer o Amazonas, né? E as oportunidades acabaram há mais tempo atrás, até a gente poderia ter vindo para cá, mas aí, né, a gente vai optando, fazendo outras escolhas, até que chegou a oportunidade, ó. A gente pode ir para Manaus, e aí, vamos encarar? E aí a gente decidiu vir para cá, há Rosimara, 2 anos. você é uma mulher de piloto que tem medo de voar ou não tem medo? Olha, eu tenho um pouquinho, viu? Agora, fico bastante preocupada uma confidência para a gente aqui, voa. né? Eu já conheci um piloto, que não, eu sou piloto porque, olha, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu adoro voar, por isso que eu sou piloto, né? Mas eu não deixo de ter um medinho, né? O marido já confessou alguma vez, sabe, eu gosto de voar, mas de repente dá aquele friozinho na barriga, sempre uma apreensão.
Olha, não é fácil estar lá em cima, né? Ele não deixou nunca claro assim que ele tenha esse medo, né? Pelo contrário, ele adora voar, é apaixonado, né? Então por isso que ele decidiu fazer o curso para ser piloto também. E assim, ele é uma pessoa muito preocupada com a segurança em voo, né? Então assim, isso realmente ele leva em consideração, né? Ele é uma pessoa assim que ele gosta de seguir as normas certinho. Então quando ele sai em viagem, eu sempre fico preocupada e ele fala: não te preocupa, que a gente está fazendo tudo com segurança. Se o tempo não está colaborando, porque o helicóptero é diferente de avião, né? Se o tempo não está bom, então nem sempre dá para decolar. Então, assim, ele tem essa preocupação em fazer uma viagem com segurança. Correto. Vamos sair agora do ar, né? Deixar um pouquinho o maridão para lá e vamos agora aqui para o chão, né? Você está em Manaus, então, há 2 anos, né, Rosimara? Né? E você já teve experiência como âncora de telejornal, né? Como apresentadora de telejornal, não? Já. Na verdade, a Band Amazonas, para mim, está sendo uma continuidade na Band, né? Logo no início da minha carreira, eu já tinha sido apresentadora. Logo que eu me formei, inclusive, Nonato, essa semana, no dia 2 de abril, completou 15 anos que eu me formei em jornalismo lá no Rio Grande do Sul. Né? E foi até pelo Facebook, né, que os meus ex-colegas relembraram a data que eu nem lembrava mais, olha só. E aí, logo que eu me formei, eu fui para o interior do Rio Grande do Sul para iniciar minha carreira. Daí lá no interior a gente tem uma estrutura um pouco mais reduzida, então lá eu apresentava e também era repórter, né? Depois continuei sendo repórter, né, por 5 anos. Aí quando a gente foi embora para São Paulo, para o interior de São Paulo, em Taubaté, eu voltei, né, para o mercado de trabalho como repórter. E aí, depois de uns 2 anos trabalhando, aí o meu retorno lá no interior de São Paulo foi pela Band, na Band Vale, né? E aí, depois de uns 2 anos, eu virei âncora lá. Então, assim, eu trabalhei, já antes de vir para cá, eu já fazia esse trabalho lá no interior de São Paulo como apresentadora, né? Como âncora do telejornal. Corretíssimo, né? Agora, Rosimara, como é que é? Como é que é? Estão me dizendo aqui no ponto que o telespectador ligou, não quis identificar, para perguntar se você foi Miss. Você foi Miss? Não. Pode ser do telejornalismo, né? Miss, não. Olha, lá no Sul já fui primeira prenda, viu? Opa! Como é que é a primeira prenda? Então, é um concurso, é um tipo de concurso a gente frequenta, regional, né? Porque no Rio Grande do Sul você tem os CTGs, né? Que são os Centros de Tradições Gaúchas, né? E aí na minha adolescência, meu pai era muito ativo, então eu frequentava o CTG e fazia parte do grupo de danças, né? Danças gaúchas. E aí sempre tem os concursos de primeira prenda, assim, que é a representante daquele CTG que você frequenta, né? Então eu ganhei um desses concursos de primeira prenda. E aí você tem que representar o CTG, o concurso, ele vai avaliar, assim, a cultura gaúcha, né? Como é que é a sua desenvoltura? É uma coisa bem assim, a moda antiga até, né? Então, assim, você tem que saber os costumes do gaúcho, né? Um pouco da cultura, poesias, você tem que fazer um teste de declamação de poesia, você tem que cantar, é avaliado um monte de coisa. Viu? Perfeito. Aliás, sobre essa questão de cultura, né? De peculiaridade de cada região, né? Você, antes de Manaus, antes do Amazonas, você nasceu num belo estado, né? Que é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uma capital maravilhosa, depois São Paulo, que é outro belíssimo estado, né? Riquíssimo estado, mas tudo de temperatura, né? de modos e costumes diferentes, né? Mas de temperatura mais amena, né? E de repente você alça um voo com seu marido piloto para o Amazonas, né? E aqui a coisa é quente, né? Tão quente que tem assustado muito aí o técnico da Inglaterra que vem para a Copa do Mundo. Mas sobre essa questão de mudança de hábitos, costumes, né? Cultura, culinária, essas coisas todas, né? Jeito do povo, né? Como é que foi a adaptação em Manaus? Já está adaptada? Já estou bastante adaptada. Não é difícil adaptar os amazonenses, não? Não, pelo contrário. Eu confesso para você que eu estou muito apaixonada aqui pelo Amazonas, né? Não só pela beleza natural que esse estado tem, mas assim, realmente um estado que tu vê que as pessoas, elas são muito acolhedoras, né? A cultura daqui é riquíssima. A gente sabe que em termos de infraestrutura é um estado ainda em desenvolvimento, mas a gente vê, né, um caminho
que está sendo seguido pela frente, veio a Copa do Mundo aí para ajudar a acelerar um pouco mais isso, Verdade. que poderia já estar um pouco mais avançado, mas aos poucos vai indo. E assim, eu estou muito adaptada. O calor no início me assustou um pouquinho, mas hoje eu já estou acostumada, né? Então, assim, tanto que lá no Rio Grande do Sul, na época de verão, faz muito calor também. E esse verão foi um verão rigoroso. As temperaturas lá foram até, enquanto aqui a gente estava no inverno amazonense, com temperaturas mais amenas, lá em Porto Alegre, estava fazendo calor pior que aqui, sabia? Com certeza. Mas, Rosimara, falar agora aqui, assim, mais detidamente do teu trabalho ali, né, como editora-chefe de um telejornal de grande credibilidade, toda a cidade, o Estado sabe, né, da seriedade que é o padrão de jornalismo da Band Amazonas, né? Como é que é porque o telejornalismo, ele exige, né? Exige credibilidade, né? Não é qualquer um ou qualquer uma que apresenta um telejornal, né? Isso é bom que se faz. As emissoras, né? Todas, elas usam de critérios assim seríssimos, né? Na hora de definir um apresentador ou uma apresentadora ou uma dupla de apresentador, né? Para um telejornal, né? Como é que é essa coisa do senso de responsabilidade, né? Que pesa nos ombros para apresentar um telejornal como Band Cidade, que está na nossa Band? É uma responsabilidade muito grande mesmo, porque quando você vai para a bancada de um telejornal, você não está simplesmente indo para lá para só noticiar os fatos, né? Você está indo noticiar os fatos, mas levando o nome de uma emissora, né, que tem um nome conhecido no Brasil inteiro. Então você está aqui no Amazonas, mas a gente está fazendo jornalismo pela Band, né, que é uma marca nacional e que a gente precisa respeitar. Então é um trabalho assim, a gente não pode falhar. Né? A gente, às vezes, é corrido, né? É trabalhoso mesmo, mas a gente tem que ter aquela responsabilidade de o que vai para o ar. A gente precisa ter o mínimo de cuidado para a informação estar bem checada. Os fatos, eles têm que estarem bem apurados. Por isso que a gente sempre fala, né, para os iniciantes em jornalismo, que a gente sempre está aí recebendo estagiários, né, para trabalhar com a gente, fazer o jornal todos os dias, que a gente fala... O primordial no jornalismo de credibilidade é você sempre checar a informação, né? Você nunca pode divulgar nada sem checar. Hoje em dia a internet, ela facilita, mas ela também atrapalha, principalmente para quem está começando no jornalismo. Porque você tem a facilidade de acesso à informação rápido, mas você não pode se basear por o que está ali na internet, num portal, né? Hoje a gente tem os grupos de WhatsApp também, integrando aí vários jornalistas. As informações, elas chegam a todo minuto, a gente é bombardeado de informação a todo momento. E chegam de qualquer maneira e às vezes sem se saber se é verídico ou não. E chega, né, muito boato também, entendeu? A informação, ela aconteceu, o fato aconteceu, só que o verdadeiro fato a gente não sabe ainda. Aconteceu um fato, já deduzir o que poderia ser de alguma forma, e aí já começam as divulgações erradas, equivocadas, e a gente tem que ter a responsabilidade de selecionar, de apurar com as fontes certas, porque e isso faz com que quando a gente entra em contato com os órgãos, que são os nossos parceiros no dia a dia na divulgação das informações, a gente tenha facilidade até em obter a informação. Olha, é a Band que está ligando, checando, a gente sabe que a Band sempre dá informação checada, não vai dar informação de qualquer jeito, então a gente tem que ter esse cuidado muito grande. Rosimara, você trabalha com um timaço, né? Como é que é a estrutura do telejornalismo? Aliás, um dos belos repórteres que trabalha com você, que é o nosso querido, belo na categoria, né? Viu, Neto? Brincadeirinha, você é um cara bonito por fora, bonito por dentro. Ele está aí no Master, assistindo ao lado do Monteiro, do pessoal da técnica, do Neves, né? A sua entrevista, né? Mas assim... como é que é a estrutura do telejornalismo que você comanda? Quantos elementos compõem? Quantos repórteres, editores e tal? Eu tenho uma equipe de 4 repórteres com 4 cinegrafistas. Os repórteres são o Neto Cavalcante, o Tiago Gonçalves, a Tamires Clé e o Iano Sérgio. E o Iano Sérgio, né? Isso. O Iano Sérgio é o nosso repórter top
o nosso repórter padrão de Brasil, rede, né? De rede, então, né? que leva o Amazonas aí para o Brasil inteiro, né? Divulgando as notícias da Amazônia, né? E nós temos os produtores que ficam lá na redação, no árduo trabalho de ficar garimpando todas as notícias, as informações que chegam, checando, para dar a informação mais checada possível para que os repórteres na rua possam executar o seu trabalho, né, da forma mais profissional. O texto do telejornal Band Cidade é seu ou você apenas passa à vista e define, corta aqui, tira da lá, ajeita ali, modela? Não, cada repórter faz o seu texto, né? Correto. O repórter faz... Às vezes as pessoas até... Eu digo o texto da seu, apresentação? da âncora, Não, isso é assim, a gente... faz um trabalho conjunto, né? Os repórteres, eles dão, né? Quando eles escrevem os textos deles, eles me dão uma sugestão de cabeça, que a gente chama, né? E assim, eu reviso essa sugestão. Então, assim, se a informação está toda certinha, eu geralmente mantenho, mas eu sempre tenho que dar uma revisada, altero daqui, acrescento dali, né? Algumas eu tenho que escrever mesmo. É assim que Perfeitamente. funciona. Bota um pouquinho do molho gaúcho com paulista e amazonense e fica essa coisa boa que é o texto diário do telejornal Band Cidade. Me dê 2 minutinhos, vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Programa Ação na TV com você e por você. Entrevistando a nossa editora-chefe do telejornalismo Band Cidade, da nossa Band Amazonas, com muito prazer, jornalista e âncora do nosso telejornal Band Cidade, Rosimara Silva. Rosimara, como é que você vê o atual momento que vive a imprensa brasileira, né? Fatos não faltam, né? Dos mais variados, né? Agora, mais recentemente, a questão da onda das manifestações, né? Que, aliás, tendem, e, aliás, essas manifestações levaram aí a algumas situações tristes para nós da imprensa, né? Combinou até com vários tipos de agressões, mas principalmente com a morte, né? do nosso cinegrafista da Band, né, em São Paulo, e com a agressão do nosso repórter, né, cinegrafista Jackson, aqui em Manaus, né? E a tendência é que essas manifestações se proliferem, né, o que está se desenhando aí para essa época de Copa do Mundo do Brasil. Mas você vê, assim, os fatos e o atual momento da liberdade de imprensa, né, no Brasil. A liberdade de imprensa, ela não vou dizer assim uma conquista, mas eu acho assim, a liberdade de imprensa, ela carimba a democracia, né? Porque é pelos veículos de comunicação que a sociedade pode mostrar, né, as suas necessidades. Né? Então, o povo, se ele não tiver um porta-voz, dificilmente ele consegue se manifestar. E a imprensa é esse porta-voz da população. E eu acho que esse momento que nós vivemos aí desde o ano passado, onde várias mobilizações foram para as ruas para pedir mudanças no cenário aí político do Brasil, são manifestações, as pacíficas são válidas, né? Isso eu acho que foi uma verdadeira revolução mesmo, assim, o povo ter essa coragem, poxa, como o slogan na época das manifestações, o gigante acordou, o povo acordou, enfim. As manifestações pacíficas, elas são válidas. Mas, a partir do momento que começa a violência a se misturar, as coisas se confundem um pouco. E nesse contexto de violência, que infelizmente agravou aí, tirou um pouco o foco do verdadeiro objetivo, né, que elas começaram com o objetivo e acabaram indo para outro lado, a imprensa acabou sendo prejudicada, porque tiveram vários colegas que foram vítimas desnecessariamente dessa violência. A própria população se revoltando contra a imprensa, que é seu porta-voz, ou seja, vai calar a imprensa, vai calar o povo, vai calar a população, as pessoas não percebem isso, e às vezes até mesmo de parte da polícia, houveram alguns excessos, enfim. Mas eu acho que são momentos importantes que é para a gente refletir, né, todo esse contexto. Me preocupa realmente um pouco durante o período de Copa do Mundo mesmo, sabe? Eu acho que o que aconteceu no ano passado foi uma amostra de que alguma coisa deve querer se repetir durante o Mundial, até mesmo para provocar, é um ano eleitoral. Então, a gente tem todo esse contexto. É aí que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo. Uma Copa coincidindo com o ano eleitoral. Exatamente. E o profissional de imprensa, o trabalho dele é estar lá na rua, né?
registrando os fatos. Mas ele tem que ser respeitado, né, como qualquer outro trabalhador na sua profissão. É claro que a gente sabe que no meio jornalístico, e assim como em qualquer outra profissão, existem os bons profissionais e os maus profissionais, né? Pessoas que não usam da ética para exercer a sua profissão. Então, as pessoas na rua, no meio de um movimento popular, elas devem saber, né, diferenciar qual que é o profissional. Na verdade, não estou dizendo que o mau profissional deve ser vítima de violência, mas é que, às vezes, há uma generalidade. Toda a imprensa é sensacionalista, toda a imprensa só ouve um lado. Enfim, existe uma... As pessoas avaliam de forma errada, às vezes, o papel do profissional de imprensa, né? E essa generalidade do profissional é muito ruim para a gente, né? Perfeitamente. Como é bom, né? Pena que a gente já está aí a 1 minutinho do final do programa, tá? Eu quero, rapidinho assim, com o teu poder de síntese, teremos boas novidades aí? Pode adiantar alguma coisinha aí do teaserzinho aí do Band Cidade logo hoje mais? O Band Cidade está trazendo aí bom, acho que a notícia do dia é o anúncio do fim da greve da Suframa, né? Houve, o sindicato da categoria aceitou, né, as propostas aí do governo federal, houve a assinatura do acordo essa manhã, eles vão estar retornando ao trabalho na segunda-feira, mas tem muito trabalho, viu? Lá no Porto, o fluxo de caminhão vai ser grande, hein? Já é caótico agora com o retorno das atividades. Eu acho que segunda-feira finalmente, então, a greve da Suframa acabou. A partir de segunda-feira os trabalhos retornam. Será, então, o grande destaque de hoje do Band Cidade? O grande destaque hoje. Legal. Rosimara, muito obrigado, tá? Pela sua presença, Obrigada, tá bom? a você. Tá? Foi um prazerzão mesmo, tá legal? Vamos torcer para que o maridão aviador não lhe leve daqui tão cedo, tá certo? Grande abraço, foi um prazerzão. Boa tarde. Muito bem, minha gente querida. Grande abraço, bom final de semana e até segunda com as bênçãos de Deus aqui no nosso Ação na TV pela nossa Band Amazonas.